tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês um pensamento acerca da Palavra de Deus, não saia daí. O texto que eu vou comentar com você hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, mas esse mesmo episódio acontece também é relatado em outros evangelhos, como por exemplo lá em Marcos, no capítulo 6, também lá em João, mas eu escolhi o texto de Mateus, então eu vou falar só sobre ele hoje. No versículo 22, Jesus tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães e peixes, e aí Jesus ficou naquele local para despedir a multidão, e os discípulos de Jesus pegaram seu barquinho e foram atravessar o mar da Galileia para ir até a outra banda do mar. E aí Jesus ele se retirou, subiu um monte e teve um momento ali de oração com Deus. Os discípulos haviam deixado um barquinho para poder Jesus voltar depois e encontrar com eles na outra banda do mar. Só que Jesus, né, gente? Jesus, depois da oração dele, Jesus simplesmente foi andando sobre as águas. E aí os discípulos viram Jesus de longe e se apavoraram e ficaram achando que era um fantasma e ficaram com medo. E Jesus se revela a eles e pede para eles terem calma, cuidado, não terem medo, porque era ele mesmo. E aí depois disso teve toda aquela situação que Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, faz com que eu também ande sobre as águas. E Jesus fala: vem. E então Pedro anda sobre as águas também um pouquinho, até que faltou fé, e aí Pedro começa a afundar e clama Jesus para salvar. E aí Jesus vai, toma Pedro pela mão, salva Pedro ali daquela situação, e aí Jesus repreende a tempestade e fica tudo bem. Essa história toda que eu contei aqui pra vocês tem 3 pontos principais que eu queria destacar. O primeiro deles é o fato de Jesus ter se despedido da multidão, ter despedido os discípulos e ter subido o monte para ter um momento dele ali sozinho com Deus. Mesmo Jesus, que era a própria expressão de Deus aqui na Terra, ele tem esse momento dele ali sozinho, entre ele e o Pai. E quantas vezes nós, cristãos, servos de Deus, não temos essa disponibilidade de nos prepararmos e termos um momento, tirarmos um momento ali para ter aquele momento sozinho com Deus? Jesus é o nosso exemplo. E esse exemplo que ele deu para nós, desse canal de comunicação entre nós e Deus, é extremamente importante para a sua vida cristã. O segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte: os discípulos haviam deixado um barquinho para Jesus após aquele momento ali, de oração. Ele pegasse aquele barquinho e fosse se encontrar com eles. E na verdade, Jesus ele não usa o barquinho, ele vai andando sobre as águas, porque Jesus é o Todo-Poderoso, é Jesus. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós damos caminhos para Deus, nós estamos diante de uma situação e nós esperamos que Jesus venha ao nosso encontro, ou então entre com providência em alguma situação de uma forma específica que nós desenhamos para Ele, e aí acabamos limitando Deus naquilo ali, E na verdade Jesus ele quer vir até nós de uma outra forma, se representar de outra forma, se revelar para nós de outra forma, que com certeza é muito melhor. O terceiro fato foi a situação de Pedro, em que Pedro vê Jesus sobre as águas e ele fala: Mestre, se é o Senhor mesmo, permite que eu vá até o teu encontro. E aí Jesus permite que Pedro vá, e Pedro sai do barco e ele anda sobre as águas. Tudo bem que Pedro deu ali só alguns passos, antes da fé dele fraquejar e ele começar a afundar. Mas de qualquer forma, ele teve essa iniciativa, esse passo de fé. Após esse passo de fé, ele começou a enxergar ali as situações em volta dele, e aí ele teve medo por causa das ondas, por causa do mar revolto, por causa da escuridão e de tudo que estava acontecendo. São coisas que acontecem para paralisar a nossa fé. A mesma coisa que aconteceu com Pedro, acontece também conosco quando nós olhamos para as circunstâncias ao redor e esquecemos de focar o nosso olhar no principal, que naquele momento ali era Cristo. Cristo permitiu que ele fosse ao encontro dele sobre as águas. Cristo chamou ele ao encontro dele, enquanto o foco de Pedro deveria ser apenas Jesus, e ele acabou se distraindo com tudo que estava ao redor. Então cuidado com as distrações. Na verdade, tudo ao nosso redor pode acontecer para paralisar a nossa fé. Mas na verdade, Cristo quer apenas que a gente dê esse passo de fé e confie nele, porque quando ele te chama para sair do barco, com certeza ele já tem tudo preparado para você.
Então a palavra que eu queria deixar para vocês hoje é exatamente essa, que você venha a confiar em Jesus independente das circunstâncias e da forma que for, porque Jesus pode se revelar a você da forma que Ele quiser se revelar, porque com certeza Ele é perfeito e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muito melhor do que você pensa, que você espera que Ele possa fazer por você, na verdade Ele pode muito mais e a maneira dele com certeza é a melhor. Então confie em Deus, espera, tenha fé que com certeza no tempo certo a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Amém? Então é isso, gente. Fica com Deus. Uma semana abençoada para vocês, viu? Um dia assim de muita fé, pra vocês exercitarem bem a fé de vocês. Que Deus abençoe você, a sua casa. Um beijo. Tchau!